Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a vida de vocês nessa tarde. Que chuvas de bênção alcance você e a sua família nessa tarde. Que as janelas dos céus se abram sobre suas vidas e tudo que diz respeito a vocês nessa tarde. Amém, meus irmãos? Hoje, meus amados, a nossa meditação vai estar em João 10, 27. Em João 10, 27 diz o seguinte, meus amados: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, meus irmãos, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele fala duas coisas: suas ovelhas ouvem ele e o seguem. Se está falando que as suas ovelhas ouvem, meus amados, é porque Jesus fala conosco. Que maravilha! Isso é um grande privilégio, poder ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo falando conosco, falando ao nosso interior. Amém, meus irmãos? É nesse versículo que vamos meditar hoje. Bom, meus irmãos, Deus fala conosco, Jesus fala conosco. Está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós temos dúvidas se é Deus mesmo falando com a gente ou se nós estamos imaginando. E muitas vezes nós não sabemos identificar se é Deus falando conosco ou não, ou é imaginação. Mas, meus amados, isso acontece com frequência na vida de todo cristão. É difícil, às vezes, identificar se é Deus, porque nós olhamos para nós, olhamos para o nosso interior e vemos que nós somos pecadores. Então, muitas vezes, por esse fato, nós nos perguntamos: será que Deus vai perder o seu tempo falando com um pecador? Mas Deus fala, Jesus fala conosco. Nós somos suas ovelhas, nós ouvimos e seguimos Jesus. Está escrito no versículo. Então, meus irmãos, sim, com certeza, Deus fala com pecadores. Não merecemos, mas Deus fala. Nós cristãos já aceitamos Jesus como Salvador. O Espírito Santo habita, mora dentro de nós. E Ele é quem nos guia, orienta, nos adverte em relação a perigos, ciladas, armadilhas. Também nos convence a fazer a sua vontade. Irmãos, ao contrário do que muitos pensam, Deus ainda fala nos dias de hoje. Está na Bíblia. É porque tem muita gente que duvida que nos dias de hoje Deus continua falando. Mas não, Deus continua falando. Mas talvez não seja do jeito que pensamos. Deus é criativo, meus amados, e Ele fala de muitas maneiras diferentes. Por isso é muito importante aprendermos a ouvir a sua voz. Somos suas ovelhas. Temos um Deus, temos o nosso Cristo que fala conosco. Então é extremamente importante identificar a sua voz. E para identificar a voz, meus amados, de Cristo falando conosco, de Deus, é somente na intimidade com Ele. É somente na intimidade que conseguimos identificar a voz de Deus. Não adianta, meus irmãos, sem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, o nosso Salvador, não tem como ouvirmos a voz dele quando ele está falando. Ele fala de várias maneiras. Ele usa várias maneiras criativas para se comunicar com a gente. Mas se nós não tivermos intimidade, não tem como ouvir a voz de Deus. E a intimidade, meus irmãos, todos nós sabemos que a intimidade só vem com a oração, com busca. É só buscando, orando, lendo a palavra, que temos intimidade com Deus. Aí ficamos mais sensíveis ao toque do Espírito Santo, ficamos mais sensíveis para perceber quando Deus está falando conosco ou não. E Deus fala de várias formas. Deus fala, mas talvez não seja do jeito que pensamos. Ele vai usar muitas maneiras, por isso é importante aprender a ouvir a sua voz. Meus irmãos, Deus, Jesus, fala com cada cristão de maneira que chamará a sua atenção. Ele vai falar com cada um de maneira que eles entendam, que nós possamos entender e saber que é Ele falando conosco. Pode não ser uma voz clara. Ele pode falar usando situações cotidianas. Pode trabalhar na nossa mente, nos dando ideias para resolver problemas difíceis. Ele também, meus irmãos, usa pessoas para falar conosco. Um líder de igreja, ele pode usar um líder para falar com você, para falar comigo. Um amigo,
uma criança. E Ele também pode usar alguém que nem conhecemos. Ele pode usar uma pessoa desconhecida para falar conosco. Deus, meus amados, Ele também fala de maneiras sobrenaturais. Na Bíblia, existem inúmeros relatos em que Deus usou sonhos, visões, usou o sobrenatural para se comunicar com o seu povo. Um exemplo de sobrenatural que Deus usou para se comunicar com o servo dele. Um dos exemplos, meus irmãos, muito conhecido pelos irmãos, Moisés. Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente, meus irmãos. Isso é sobrenatural. E Jó, ele também se manifestou a Jó através de um redemoinho. Isso também é algo sobrenatural. Um redemoinho aqui, ele usou a natureza para se comunicar com Jó. Então, meus irmãos, Deus fala de várias formas. Não é só lá no passado, na época de Moisés e de Jó, que ele fala. Ele continua falando, usando as estratégias dele, as situações que ele acha que ele deve falar conosco. Ele continua falando, não se engane. Agora, meus irmãos, em relação a sonhos, precisamos buscar o direcionamento de Deus para saber o significado, porque muitas vezes Deus está nos avisando que há algo errado, tem alguma coisa errada, há um perigo nos cercando, mas o sonho é tão confuso e não conseguimos discernir sozinhos. Então precisamos botar na presença de Deus, orar para que Deus possa nos revelar de forma clara o sonho que Ele está nos dando, o que Ele está querendo falar através daquele sonho. Então, meus amados, Deus fala através de várias coisas, de várias situações. Fala através da palavra, das escrituras sagradas. Lá tem tudo que precisamos. Agora, meus irmãos, quando identificar que não é Deus falando, a primeira coisa, quando não é Deus falando conosco. Tudo que for contra a palavra de Deus, não é Ele falando. Qualquer pessoa que chegar a você e falar algo que não está dentro da palavra de Deus, não é Ele falando contigo, é o inimigo. Se alguém chegar para você, ou se você tiver um sonho, te mandando fazer o mal, não ajudar o próximo, fazer maldade com o teu irmão, com o teu próximo, roubar, matar, fofocar, fazer intriga com o teu próximo, com o teu vizinho, não é Deus falando contigo, não é Deus falando comigo. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ter o discernimento, temos que estar em oração para saber identificar quando é Deus falando. Deus fala de várias formas, temos que estar atentos. E essa sensibilidade para saber se é Deus ou não é só através da intimidade. O Espírito Santo vai nos revelar as verdades de Deus. Tudo que for contra a palavra de Deus não é Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que ajude vocês a saber identificar melhor a voz de Deus, mas ela só será identificada mesmo, de fato, com a intimidade com o Senhor. Tendo intimidade, buscando, orando, nos fortalecendo. Que aí quando vier qualquer sonho, qualquer coisa, qualquer palavra de alguém, qualquer situação, o Espírito Santo vai nos tocar. E a gente vai saber que é Deus falando com a gente, nos mandando um recado. Amém, meus irmãos? Deixa o teu like, se inscreve nesse canal e compartilha essa mensagem para os teus amigos, para os teus grupos nas redes sociais, para o teu vizinho, para o teu irmão, para a tua irmã, para a tua igreja. Compartilha essa mensagem. Essa mensagem é bênção para a tua vida e para a vida dos outros, para a vida do teu próximo. Amém? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo.